Olá, boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo site, pelo app ou no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Pensando Bem com Guilherme Fiuza, o programa de debates que vai jogar a mesmice pela janela. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe o nosso vídeo aí que está no YouTube. Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Está saindo uma peça do nosso amigo Guilherme Fiuza. A gente já falou do livro e agora ele vai estrear uma peça hoje, né? A gente hoje, quarta-feira, dia 10 de abril, em São Paulo, vai estrear a peça O Controle, que fala, né, faz uma reflexão sobre o cerceamento das liberdades individuais, sobre o crescimento, né, a ascensão desse aparato tecnológico que é capaz de controlar a gente. O espetáculo é um monólogo muito interessante, né, vai ser estrelado pelo ator Reinaldo Gonzaga, a direção é de Alexandre Heineck, e vai estrear no Teatro União Cultural, em São Paulo. Fica desde hoje, né, dia 10 de abril, até o dia 31 de maio, Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Tudo bem, Jones, muito obrigado aí por mais essa oportunidade. A gente está, de fato, trazendo a discussão sobre essa peça, porque ela também tem muito a ver com o nosso programa, né? Falávamos do livro que você me deu a honra de ler, O Passado Promete, e ali a gente aproveitou para dar uma olhada nesse último meio século, né, do Brasil, a história como foi, como poderia ter sido, etc. E na peça nós estamos aproveitando também aqui no Pensando Bem para falar um pouco sobre a temática que a peça traz, né? Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aí ao nosso novo horário, sempre às 4 da tarde. E dizer que é um projeto onde a gente busca, primeiro, entreter, né? Quer dizer, então, a gente fala, assim, de algo que tem uma certa distopia, né, em relação a para onde irão as liberdades individuais ou para onde irá esse anseio, né, do ser humano por um aprimoramento ético, né? Ou seja, por uma sociedade, digamos, mais segura, com regras, né, cada vez mais definidas para que não aconteçam os desvios, que não aconteçam os problemas sociológicos, digamos assim, mas até onde, né, isso pode ser saudável e até onde isso pode começar a interferir, né, na forma de expressão do indivíduo, na própria forma de viver e de conviver. Então, é um projeto muito bacana. Quem idealizou esse projeto foi o Ricardo Peixoto, que é o produtor da peça. Ele, junto com o Reinaldo Gonzaga me deu a honra, né, de me procurar através do Ricardo, interessado num texto. E aí eu fiz essa proposição e ela foi muito bem dirigida pelo Alexandre Heineck, que é um dos diretores de teatro mais conceituados. Ele é ator também, mas é um grande diretor de teatro, já dirigiu alguns dos maiores talentos do palco, Beatriz Segal, Paulo Otran. É um grande diretor e que buscou, Jones, uma abordagem de comédia dramática, né? Então, nós não... Né, o texto não tem nada a ver com um manifesto ou com uma mensagem subliminar. Nós estamos tratando desse futuro que chegou rápido, né, através da tecnologia, do ser humano, às vezes, quer dizer, muito facilitado, mas às vezes um pouco desajeitado com não só a operação da tecnologia, mas com o que ela modifica nos seus princípios, na sua forma de vida. E nós estamos levando, então, isso com a parte dramática que tem, né, que nós temos sentido na sociedade, que, de repente, a gente se depara aí com algumas migrações em bloco, né, do senso comum, mas também com o lado patético, cômico, que é quando o ser humano tropeça um pouco em si mesmo, né, nas próprias pernas, diante das maravilhas da tecnologia.
muito bem, Fiuza. Eu vou fazer uma breve sinopse aqui, né? Porque a gente falou do tema e a gente não falou, né, o que o Reinaldo vai fazer, como que começa a peça. O controle se passa em um futuro não muito distante. Um homem está preso sem ter noção do porquê. Ele se considerava um cidadão exemplar, cumpridor abnegado de todas as medidas governamentais garantidoras da ética coletiva. Tinha orgulho de sua elevada pontuação no esquema de crédito social e estava quase alcançando uma faixa de pontuação cidadã que lhe permitia morar numa área mais nobre. Separado de seu iPhone, ele não tem mais acesso à sua posição social, ou seja, não consegue saber nem quanto tempo vai ficar preso. Vai dividindo sua perplexidade com o companheiro de cela, que se mantém em silêncio até que a morte o alcança. E é em seus pertences que o protagonista encontrará as pistas para o motivo de sua prisão. Vamos, Maria, colocar o vídeo que mostra um pouco um ensaio, né, um trecho do ensaio da peça, para o pessoal ter uma noção de como que vai ser? Cidadania. Mais de 1000 comentários, eu vou te mostrar. Porra, meu telefone, mas toda hora eu me esqueço. Mas como é que vai ser isso? Como é que eu vou saber o que me aconteceu? E a minha pontuação? Sem o meu aplicativo de cidadania, como é que eu vou saber se estou positivando o meu cadastro? Como é que você faz? Você anota? Eles te dão a sua pontuação? Você tem papel, caneta? Fala, porra! Desculpe. Por favor, não distraia que eu fui grosseiro com você. Eu não falei por mal. É que eu estou me adaptando. Eu vou me adaptar. Vou me adaptar. Eu sempre me adapto. Então, Fiuza, uma coisa que me chama atenção nesse começo, nesse trecho aí do ensaio, é que uma hora ele solta um palavrão e logo ele precisa se retratar do palavrão. É um jeito interessante de mostrar, né, como hoje qualquer desviozinho tem consequências terríveis, né? Seja cancelamento, seja, né, até você, como dizem, ataque, discurso de ódio, essas coisas, esse vocabulário que se tornou comum, né, ultimamente, discurso de ódio, ataque à democracia, ataque às instituições, né? Então, seria legal se você falasse um pouco dessa questão aí de como funciona esse crédito social, nessa distopia aí que você criou para a peça, aí que vai ser interpretada pelo... Deu para ver que, né, a atuação está esmerilhando ali do Reinaldo. Então, do Reinaldo Gonzaga, eu acho que vai ser uma coisa... Pô, fazer um monólogo não é fácil, né? Para quem conhece um pouco de teatro, né? Não é nada fácil fazer um monólogo e ele está arrasando ali nesse trechinho aí que a gente viu. Exato, o Reinaldo está muito intenso no papel. Ele é um monstro de cena, né? O Reinaldo é um ator gigantesco e ele tem uma voz privilegiada, né? Assim, é conhecidíssimo pela voz também. O Reinaldo fez, né? Todos sabem, fez muitas novelas, das mais conhecidas no país, e sempre conhecido por esse vozeirão, filho de Castro Gonzaga, que também tinha um vozeirão talvez mais forte ainda que o dele, por incrível que pareça. Mas ele, então, no teatro é uma potência, não precisa microfonar, não precisa nada. Ele está trazendo essa intensidade a esse personagem, que é um personagem perplexo, né? Porque ele se considera, como você já mostrou no resumo, um cumpridor, né? Quase que um aficionado pelas regras que nessa sociedade distópica, mas não muito distante do presente, essas regras vão se multiplicando em minúcias, né? Quase que uma sanha de regulação, né? de disciplinamento muito detalhado e
já partindo para o estabelecimento de comportamentos já não tão livres, né? Porque aí, de fato, você começa, né, o código começa a ficar pormenorizado demais, e aí o comportamento vai ficando um comportamento muito guiado, né? Assim, muito enquadrado nessa torrente de regras. E aí essa ideia do crédito social, que até existe, né, como projeto, existe com implantação parcial, e que nasce desse mesmo desejo de se criar, né, uma sociedade super civilizada. Então, né, seria um pouco assim, né, o ser humano na sua plenitude racional, organizacional, né? Assim, tipo, uma sociedade para evoluídos, uma sociedade intransigente com o primitivismo. Nasce sempre desse impulso que pode até ser positivo, mas em geral não acaba bem. A gente não tem, na peça, não traz uma moral da história nem nada. A gente só mostra esse caminho, que é um caminho já até bastante conhecido. E ali ele está, né, Jones, de fato, numa postura abnegada de cumprimento. E é fato também que esse sistema de crédito ele acaba encorajando ou estimulando o cidadão cumpridor a observar os que não são cumpridores, mesmo quando as regras, eventualmente, passam a ser de tanta elevação do racionalismo ao topo dos princípios, passa a ser irracional, né? Porque não é possível um superdisciplinamento de tudo quanto é conduta, né? E esse personagem patético, ele está aí, nesse sanduíche, nessa perplexidade. Deveria estar dando tudo certo para ele, um cumpridor, alguém vigilante em relação aos seus semelhantes, aos demais cidadãos, né? Porque o sistema também conta com isso, que aqueles que não são cumpridores sejam expostos para serem punidos ou perderem pontuação. E aí ele está numa situação em que ele cai numa punição severa, né? Então ele está vivendo esse paradoxo, né? Essa perplexidade. Eu diria assim, né? Vamos fazer um rápido exercício de futurologia sobre a maneira como a humanidade poderia vir a viver, né? Então, vamos supor, né? A humanidade tem acesso a computadores de bolso. E esses computadores de bolso viram praticamente guias robóticos dos indivíduos, a partir de programas facilitadores que auxiliam e divertem também. E aí vamos imaginar que, nessa linha, esses guias, né, desses computadores de bolso, eles passam a levar o ser humano cada vez mais a um comportamento em bloco, de acordo com diretrizes, né, que vêm desse mesmo meio e que provém de fontes unificadas, né, na formulação e distribuição dessas diretrizes. Quem desgarrar do bloco, quem não seguir as diretrizes, passa a ser considerado traidor da civilização. Coisa grave. E aí eu pergunto, né, eu faço aqui a pergunta ao nosso público, né? Que futurologia é essa? Que distopia é essa? Tudo isso que eu acabei de descrever não é futurologia, já aconteceu. E os elementos são facilmente identificáveis, né? É o iPhone, são as plataformas, e claro que nesse sistema existem, de fato, fontes unificadas, né, de formulação de diretrizes, porque a administração das plataformas, né, conjuntamente com os seus, enfim, com autoridades que interagem com as plataformas, com mídia que interage com as plataformas,
mas trata-se de um meio que é capaz de unificar diretrizes e, eventualmente, levar os cidadãos em bloco a seguir diretrizes que foram impostas na base da propaganda e não tanto dos seus princípios, dos seus critérios. Então, essa que eu formulei como uma futurologia, uma distopia, isso já aconteceu em momentos mais agudos, né, recentes da história da humanidade, já aconteceu dessa maneira. Esse comportamento em bloco, irrefletido em termos dos critérios dessas diretrizes massificadas e com esse componente de mais do que preconceito, né, de estigmatização e até aniquilamento social daqueles que ousam desafiar essas diretrizes, que seriam, né, pilares civilizatórios, mas, na verdade, muitas vezes são propaganda, ou podem ser propaganda, né? Então, o que a peça faz é isso, é ver uma distopia que, de certa maneira, já está entre nós e dá alguns passos adiante nessa mesma direção. Muito bem. Gente, que tal você que está nos assistindo tirar um minuto aí do seu tempo para assinar a Gazeta e ver o noticiário com outros olhos? Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar mais bem informado, de ter mais argumentos para compreender o que acontece no Brasil. Junte-se a quem quer mais do Brasil. O link está na descrição aqui do vídeo, no QR Code, na tela. Custa só R$ 1,90 por mês para você experimentar. Fiuza, uma coisa que eu acho interessante no roteiro é o fato do nosso protagonista ele ser um cidadão cumpridor, né, das leis, tanto que ele, quando é preso, ele não entende, né, o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Então, eu acho que isso é interessante, você colocar ele como um cidadão cumpridor e não um rebelde, um cara que foi parar lá porque se revoltou desde o começo com o sistema. É que mais hora, menos hora, num sistema de vigilância total, onde toda a nossa ação é vigiada, tudo que a gente faz tem alguém julgando e relatando isso para terceiros, mais hora, menos hora, todo mundo acaba entrando na dança, né? A gente está falando de distopia, mas em um passado não tão distante, né? A gente pode lembrar dos expurgos na União Soviética, não sei se dá para fazer esse paralelo, que eu não assisti a peça, né? Eu vou ter o prazer de assistir a peça quando ela passar por Curitiba, espero que passe por Curitiba, ou se eu puder ir para São Paulo em um dia desse, eu vou assistir a peça. Mas não sei se dá para comparar com os expurgos da União Soviética, porque os expurgos eram isso, né? Começa os expurgos da União Soviética, a Revolução Cultural, mesmo pessoas que se comprometeram ali no começo, né, com aquela mudança de regime, no final das contas, elas acabam sendo vítimas desse regime que elas apoiaram, né? Então, o fato do protagonista da sua peça ser um cidadão que cumpre as leis e não ter a mínima ideia do porquê foi parar na prisão, me chama a atenção esse fato. Por que você colocou ele dessa forma? Para mostrar justamente isso, que mais hora, menos hora, essa garra vai alcançar todo mundo? Exato, Jones, e é inclusive parecido com a nossa proposta nesse programa aqui do Pensando Bem. Porque o debate, né, sobre a conjuntura, a atualidade, a política, ele está muito mergulhado em dicotomias, em enfrentamentos, né? E aí a opinião pública, digamos assim, caiu um pouco no vício, né, de metralhar o outro lado, né, em termos aí de debate, que eu digo, e como se fosse isso mesmo, como se fosse uma grande dualidade perfeita, né, duas doutrinas
dominantes e excludentes. Não é assim, né? A gente sabe, como personagem da peça, que tem muita gente de boa fé que adere a regulamentos que podem ser injustos, né? Achando que é um caminho justo. Tem muitos formuladores de regras que também podem ter boa fé. E se a gente não, eu acho, né, se a gente não contornar essa ideia de que tem sempre alguém querendo subjugar o outro, ou outro grupo, prevalecer sobre o outro grupo, eu acho que a maioria das pessoas não é assim. Eu acho que a maioria das pessoas, né, como um instinto mesmo até, humano, não está nessa de aderir a uma tribo para eliminar outra, né, ou para concorrer com outra. E a verdade, né, Jones, a gente tem trazido isso aqui, a realidade atual está muito parecida com isso. A gente sempre dá o exemplo aqui das torcidas organizadas, né, que só precisam de um pretexto, que seria uma paixão, né, que é a identificação com um determinado clube. A gente está falando de futebol aqui, e aquelas cores e tal. Você adere porque, né, você, enfim, alguém te influenciou, a família, os pais, o que seja, e aquilo passa a ser quase que um credo dentro desse universo lúdico do esporte, do futebol, etc. E aí, tudo que é bom está do lado do seu clube, tudo que é mal está do lado do adversário. Isso aí, infelizmente, está sendo um pouco transposto para as formas de vida, sem que sejam dogmas ou doutrinas ou filosofias contraditórias dessa maneira. É muito superficial, a gente sempre aponta isso aqui. Então, o exercício com o nosso personagem é mostrar alguém que está lá na dele. Como eu falei, né, nesse exercício de futurologia, que depois eu expus que não é a futurologia, esses elementos já estão hoje, eu só exacerbei um pouco na peça, para um futuro próximo, digamos assim. Muita gente, Jones, hoje, vai aderindo a um determinado tipo de combatividade, um determinado tipo de julgamento apressado, acelerado. E aí, né, Jones, a gente percebe que essa propensão ela é muito favorável aos que realmente têm má fé, aos que realmente têm o desejo puro da dominação e do controle. Porque é isso, indivíduos que estão ali, digamos, preparados, né, afiados para duelar, são mais manipuláveis, né? Então, é isso. O meu personagem, o personagem da peça O Controle, não tem a princípio, essa adesão ou partidária, ou ideológica, etc. Né? É alguém que está ali na sua, mas que vai adquirindo essa propensão, né, à ultra-regulação e à ultra-vigilância do vizinho. Porque aquilo vai se tornando para ele uma forma de realização, uma forma de afirmação na sociedade, inclusive no sistema que é colocado, que aí é um sistema ficcional que eu criei, mas que tem a ver com a caricatura que nós, em parte, vivemos, né? Dessa ideia da superregulação que vai levar a uma civilização mais evoluída. A gente sabe que os regimes totalitários do século XX começaram assim também, né? Se criar digamos, um ambiente perfeito institucionalmente falando, para você banir o mal, para você banir a injustiça, formas muito artificiais de organização em sociedade, né? Então, o meu personagem ele vai adquirindo um caráter que ele não se dá conta, né? Eu até queria, Jones, rapidamente ler um pequeno trecho. Eu vou cometer essa quebra de protocolo, né? Lendo
um trecho do meu personagem, que esse texto tem que ser falado, e é muito bem falado pelo Reinaldo Gonzaga, mas só aqui como ilustração para o nosso programa, eu vou ler um trechinho de uma fala dele, nesse lugar onde ele está confinado, que ele vai tentando dialogar, né, com outro confinado que nunca responde, né? Mas ele, assim, ele vai falando dele. E essa fala aqui é uma fala sincera. Ele não está sendo artificioso, ele está falando dele. Então eu vou ler um rápido trechinho do que esse meu personagem fala, para dar um pouco uma ideia de como essa personalidade dele vai sendo infiltrada por valores não muito convencionais. É o seguinte: você já se apaixonou? Já traiu? Eu nunca traí. Me apaixonei pela Norma quando ainda estava no meu primeiro casamento. Não foi um casamento infeliz, era uma boa companheira, mas o nosso CPF não combinava. Aí a gente começou a se desencontrar. Pode acontecer com qualquer casal, perda de afinidade. A vida é assim. Eu fui passando a ter mais afinidade com as pessoas que tinham CPF do mesmo grupo que o meu. Natural. Pessoas não se apaixonam por colega de trabalho, por colega de profissão, por vizinho, por companheiro de excursão. Então, as circunstâncias são um elemento decisivo no amor. Quem há de negar? Por isso, eu não traí. Ao contrário, tudo aconteceu por causa da minha ética. Se eu não colocasse o rodízio social acima do meu casamento, eu seria um egoísta. Por causa da minha ética, eu conquistei a Norma. Atingi a pontuação extraordinária que me deu direito a ela. O que tem de errado nisso? E aí termina essa fala desse personagem, e aí eu te pergunto, Jones, o que te parece esse depoimento? Então, Fiuza, eu gostaria mesmo de ver isso na prática, né? Lá no teatro. Seria sensacional para mim. O que eu achei muito interessante, né, na premissa e tudo da peça é a questão do futuro próximo que já está acontecendo, né? Eu acho legal como aquela série da Netflix, né, a Black Mirror, também fala do futuro amanhã, né? E a gente às vezes não se atenta como já está acontecendo muita coisa do que já foi retratado na série, já está acontecendo, né? Você fala do crédito social, que é uma coisa que na China já acontece, mas hoje eu acho que existe meio que um crédito informal, né? Um crédito social informal em voga na sociedade, que você vê que as pessoas hoje são julgadas, né, pela presença online, e elas enfim, a tua persona online é uma persona que não necessariamente corresponde à persona que você tem na vida real, né? Não é à toa que hoje uma profissão que existe nesses novos tempos é a profissão do influencer, né? E o influencer, o que tem de autêntico ali é muito pouco, né? Eu vejo que não, é cair no molhado, né? Criticar influencers e criticar a gente que vive de postar foto, postar dancinha no TikTok e tal. Não tenho nada contra, não é para mim, né? Não é para mim, não é para mim tanto na parte de ser um influencer como na parte de consumir o produto dessas pessoas. Mas eu vejo que se perde um pouco de uma coisa interessante, que é a questão da humanidade, né? da individualidade, né? Muito centrado numa coisa que você fala. A gente falou ali, você falou no começo do programa, eu acho que a gente deveria falar agora, que é essa questão da perda da individualidade e do pensamento coletivo. Se a gente hoje, usando o celular, todo mundo usando o celular, né, tendo acesso a esses computadores de bolso, dos quais você falou no começo do programa, e com esse comportamento cada vez mais
homogeneizado, né? Não só aqui no Brasil, né? Um comportamento que é muito parecido em todos os lugares. Imagina quando, né, por exemplo, daqui a, não sei, 10, 20, 30 anos, a existirem novas tecnologias como chips cerebrais, né? O próprio Elon Musk, que o pessoal está falando muito dele ultimamente, ele que tem uma empresa que chama Neuralink, cujo objetivo é criar chips que sejam instalados no cérebro. Os objetivos são nobres, né? Você, por exemplo, uma pessoa paralisada, controlar equipamentos que vão ajudar ela a ser mais independente dentro de casa, no dia a dia. Mas as aplicações são assim, né? Elas começam com um bom objetivo, né? O celular, você se comunicar de qualquer lugar com qualquer pessoa. E aos poucos, né, oportunistas, pessoas, até como você mencionou, com boas intenções, vão criando ferramentas que podem desembocar em más intenções. Eu vou chamar aqui Maria, uma propaganda aqui da Gazeta, que eu acho importante a gente falar nesse momento, porque tem a ver com o programa de hoje, que é um dos slogans da Gazeta do Povo é justamente a liberdade fortalece a verdade, que é um slogan inspirado na obra do John Stuart Mill, que é um dos pensadores liberais mais importantes da história. Então, para a Gazeta, é crucial falar na liberdade de expressão como uma forma de procurar a verdade. E defender essa posição só é possível com o apoio dos assinantes. É o que permite a independência de um jornal, esse apoio dos assinantes, é claro, e dos jornalistas que trabalham nele. Por isso, eu queria pedir para você que está nos assistindo e ainda não assina a Gazeta do Povo, tirar um tempinho, né, tirar um minuto aí para entrar no link, dar um pause aí no vídeo, entra no link que está na descrição do vídeo ou aponta o celular para o QR Code que está na tela, que você vai encontrar uma promoção podendo assinar o jornal por menos de R$2 nos 2 primeiros meses de assinatura. Se você, por acaso, e eu acredito que não vai acontecer isso, mas se por acaso você não gostar, é fácil cancelar. Cancela quando quiser, não tem plano de fidelidade, nada disso. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque se informar com liberdade é muito melhor. E qual que é a conexão com o John Stuart Mill que eu faço aqui? O John Stuart Mill, ele falava que uma sociedade, dá para medir a liberdade de uma sociedade de acordo com as pessoas excêntricas que vivem nessa sociedade. Quanto mais pessoas excêntricas, mais liberdade. As pessoas têm liberdade para serem excêntricas, para não seguir um caminho pré-determinado de comportamento. Então, Fiuza, volto nesse assunto que eu estava falando antes, que é essa homogeneização do pensamento da sociedade. Eu vejo isso com extrema preocupação e vou até lembrar, fazer um momento cultural aqui de um filme que eu gosto muito, de um diretor que eu gosto muito, do Paul Verhoeven, um filme chamado Tropas Estelares. É um filme que parece bobagem e tal, de enfrentar insetos alienígenas, coisa e tal. Só que o filme é interessante que ele mostra uma sociedade que já foi totalmente homogeneizada. Tanto que o protagonista do filme é um sujeito de Buenos Aires, um loiro de olhos azuis, que tem cara de sueco, nórdico, e todo mundo fala inglês em Buenos Aires. É um planeta Terra totalmente globalizado em que as pessoas se comportam da mesma maneira. É até um futuro assim que você olha meio fascista, né, nesse filme. Os heróis do filme, a estética do filme é até baseada um pouco na Leni Riefenstahl, que foi a cineasta do nazismo. É baseado nessa estética para denunciar essa estética, né, para denunciar esse momento fascistoide da sociedade. A gente está vivendo um momento fascistoide de homogeneização de comportamento com, sei lá, com que objetivos, talvez de controle, como, voltando ao nome da peça, de controle da sociedade, Fiuza? Pois é por isso que nesse trecho que eu li do personagem, eu vou te fazer uma pergunta mais específica, né, de
de uma frase do personagem nesse trecho que eu li, que é o casamento dele começa a acabar porque ele diz que o CPF dele não combinava com o da mulher dele. Então, claro, isso é uma caricatura, é uma alegoria, mas que remete a tentativas de organização, digamos assim, né? Nesse caso, a gente está falando de rodízios sociais, mas a gente chegou a iniciativas, né, de suposta organização sanitária ou não, ou ambiental, né, na vida real, bem perto disso, né? Então, eu te faço a pergunta mais específica. O que você acha de alguém cujo casamento começa a dançar porque o nosso CPF não combina? Fiuza, é a intromissão, né, do Estado, não digo nem do Estado, mas de uma ordem social superior, até vamos dizer assim, nas coisas mais íntimas da vida de uma pessoa, né? Que é uma coisa tão íntima quanto né, o casamento, né? Então, quando você chega a esse ponto, né, de não combinar o CPF, não combinar ali o crédito social de um com do outro, é porque já se perdeu, né, uma parte grande da humanidade, né, das pessoas, da privacidade que é necessária para cada um. E a gente caminha muito, né, hoje para isso, né? Eu vejo de uma forma tão grande como até a imprensa, os formadores de opinião, eles atacam, criticam qualquer pessoa que eles veem que fuja aquele script que eles gostariam de ver todo mundo seguindo. Então, o passo para se influenciar a vida mais pessoal e até o que a pessoa pensa, né? Se hoje se tenta, né, até controlar o que as pessoas pensam, por que não, né, controlar o casamento, controlar com quem a pessoa sai, com quem a pessoa vive, controlar as amizades, controlar tudo. Então, eu vejo essa intromissão cada vez maior em aspectos da vida cotidiana onde não deveria nem se cogitar haver esse tipo de intromissão. Exato. E você falou, né, sobre essa propensão, essa ultra-organização, né, digamos, essa arrogância na ideia de se estruturar e organizar num nível perfeito, né? Isso, de fato, tem muito a ver, você citou inclinações fascistas, né? Isso tem muito a ver com regimes totalitários do passado, do século passado, que a gente achava, e até aqui parecia, né, muito, estarem inteiramente superados em termos de promessa de felicidade ou promessa de êxito na organização social. A gente acompanha, né, aí há quase um século a tematização do que foi o nazismo, o fascismo, o comunismo, né, em diversas obras, em livros, em leis, em códigos, ou seja, num depósito cultural, num depósito civilizatório de salvaguardas para dizer o seguinte: isso não pode se repetir, isto é desumano, isto não é organização social, isso é atentado à dignidade humana, porque, é claro, se você, a pretexto de organizar, leva à sujeição de quantos indivíduos forem, de uma parte da população ou de uma população inteira, isso aí é desumano, isso é subhumano. O que me causa uma certa estranheza é que, com todo esse depósito cultural, e nessa peça eu não estou trazendo um manifesto sobre determinada
ideologia ou contra determinada ideologia, não tem nada disso. A peça é um reflexo da multidão de interrogações que acontecem hoje, né, nessa terceira década do século XXI, com aquilo que parece ser evolução, parece ser ética, ou às vezes até um certo ponto é ética. Por exemplo, defesa de minorias é fundamental. Você não vai jogar fora o seu dever e também a sua habilidade desenvolvida para organizar a sociedade em defesa dos mais vulneráveis. Isso é um ganho civilizatório, mas aí nós vemos esse ganho sendo contrabandeado para propaganda de dominação e controle. Então, hoje, nós temos uma multidão de interrogações a respeito de práticas, e aqui nesse programa a gente evita ficar falando do jargão, censura, autoritarismo, etc. e tal, porque, e até a democracia, quer dizer, todas essas palavras-chave, elas têm sido gastas, né, por um tipo de duelo que não interessa a ninguém que quer liberdade e a ninguém que quer democracia. E a gente já viu, né? A pretexto de combater a direita, surgiram o autoritarismo. A pretexto de combater a esquerda, surgiram o autoritarismo. Já vimos isso, todos haverão de lembrar, e aqui a gente não gosta de ficar fulanizando para o pessoal do álbum de figurinhas não ficar nervoso, né? Não, essa página aqui que é do bem, essa página aqui que é do mal. Então, Jones, eu vejo assim, o que me causa espécie é que experiências totalitárias muito conhecidas, exaustivamente revisitadas e repudiadas em tudo, de todas as formas possíveis de manifestação humana, hoje parece que há um certo anestésico no ar, né? Será que né, essa vida tão pródiga em agilidade, facilidade, comunicação total, né? Será que soltaram um anestésico aí na atmosfera? Porque parece que as pessoas estão um pouquinho esquecidas de um tipo de suposta ética, de suposto controle para o bem comum, que vai derivar em tirania, vai derivar em ruína institucional, né? Então, não adianta você ficar repudiando Joseph Stalin, Adolf Hitler. Não adianta você ficar achando que com, né, uma posição frontal aos símbolos terríveis do passado, você está garantindo a sua contribuição para a liberdade e democracia no presente. Porque se você estiver compactuando com determinadas diretrizes, você estará sendo só performático, né, nesse repúdio aí ao nazismo, ao fascismo, o que seja, Mussolini, etc. Aí, Jones, eu devolvo para você trazendo o seguinte: nós estamos vendo nesse momento várias situações de tensão entre grandes plataformas digitais, as chamadas Big Techs, e o Estado, autoridades públicas constituídas, e o indivíduo no meio disso. Nós estamos vendo aí uma série de tensões, né, de temperaturas altas, sobre como gerir essa comunicação total. E aí eu coloco a seguinte questão: a universalização da comunicação, que é o que essas plataformas trazem, é benéfica, né? Você, de repente, tem um meio que inclui muita gente. Agora, se a gestão desse universo, né, tem alguma forma de centralização, e tem,
porque as plataformas, por exemplo, elas são instituições privadas e elas têm um comando único. E o Estado, né, dependendo da autoridade, né, dependendo do nível hierárquico, ele também pode ser um comando único. Então, como é que você faz para evitar que essa universalização não vire dominação? Né? Eu já devolvendo a bola para você, só colocando da seguinte forma. Se você, né, tivesse uma tecnologia ou um avanço de organização, como são as grandes plataformas, e junto com as redes sociais, etc., e os iPhones, e enfim, todo esse arsenal tecnológico. Né? Se você tivesse isso em relação à alimentação, por exemplo, né? Digamos, um regime fictício que você garante alimentação universal para todos. Né? Só que o indivíduo que não seguir as diretrizes de uma gestão central, porque a gente está falando de um universo que tem uma gestão centralizada, por mais que seja, as plataformas são livres, são gratuitas de diversas formas, você é livre para colocar até a página 2. Então, assim, se fosse o seguinte, bom, mas então esse indivíduo aqui que não seguiu as diretrizes do comando centralizado, ele não come. É a universalização da alimentação, mas se você não seguir as diretrizes que faço a gestão aqui geral disso, colocar, você desaparece do mapa da alimentação. Esse problema ele está acontecendo nessa comunicação total. Às vezes com o concurso de autoridades públicas e às vezes exclusivamente por decisão da própria plataforma. Isso aí é o bem e o mal ali embolados e abraçados, porque o que você faz? Você tem o meio que favorece, que melhora a vida, a qualidade de vida, tem 1 milhão de ganhos culturais, médicos, científicos, operacionais, transporte, empreendimento, tudo isso cresce com a comunicação total. Mas não é um conjunto, vamos comparar com a imprensa como era antigamente, né? É um conjunto de veículos, tá bom, tem alguns que são grandes, tem alguns que são mais influentes, mas hoje também algumas plataformas são muito pouquíssimas, e que têm praticamente o domínio territorial total. Então, isso, sucumbindo a uma tentação controladora ou autoritária, ou o que se queira, vira o inverso da ascensão democrática. Vira uma tentação totalitária. Né? Como é que você vê, Jones, hoje essa quase fronteira, né, entre o que seria justamente um avanço civilizatório e um retrocesso civilizatório? Fiuza, você começa falando, né, desse embate entre Big Techs e Estado, né? Hoje existem aí Big Techs que são maiores, muito maiores do que vários estados, né? Você pega a Apple aí que vale trilhões, está na casa de trilhões, não é nem milhões nem bilhões, são trilhões de dólares. Maior aí, eu diria que, chutando bem baixo, 80% do PIB de 80% dos países do mundo, mais provavelmente deve ser de 90% ou mais ainda, que tem muito poder, né? E o poder que elas alcançaram, essas plataformas, né, a Meta, é um poder que se tornou tão grande que hoje os estados se veem na obrigação de tentar regular. E aí, quando a gente está falando de regulação de redes sociais, se toma um caminho muito histérico, né, na discussão. Porque
uma parte sempre vão ter os aproveitadores, né? A parte que está no poder enxergou nisso uma oportunidade muito boa de calar adversários, de impor uma narrativa que seja benéfica a si própria, né? A um partido, a um grupo, enfim, a todo tipo de oportunismo que tem por trás disso. Então, a gente pode falar a respeito dessa tentativa de regulação que tem como objetivo beneficiar grupos, né? Seja, ou ganhar dinheiro. E, no final das contas, eu acho engraçado como, né, a velha premissa do jornalismo, né, follow the money, siga o dinheiro, funciona, né? Porque atrás de regulação, de grupos ativistas aqui, de grupos ativistas ali, de tentativa disso, tentativa daquilo, o Vil Metal continua mandando, né? Tem um grupo, eu preciso desse dinheiro aqui, eu vou criar um problema X, eu vou criar um problema Y e esse dinheiro vai para a instituição que eu criei, que é a instituição fulano de tal para a resolução do problema X, instituição para a resolução do problema Y. Uma coisa que é interessante você falar de avanços, né, civilizatórios que tivemos nos últimos anos, né, por exemplo, se a gente olhar o Brasil, um país, né, onde eu acho muito interessante que se fala, né, que o Brasil na narrativa atual tenta-se colocar uma pecha de que o Brasil é um país racista. E daí as pessoas falam assim, mas se você não acha que o Brasil é um país racista, como você explica o racismo que existe no Brasil? Olha, racismo existe no Brasil porque existem pessoas racistas, né? Por exemplo, se você vê se 100 pessoas testemunham um caso de racismo, essas 100 pessoas vão dizer que existe racismo, né? Não vão deixar de falar. E eu acredito que exista racismo no Brasil, só que daí a gente vê essa falta essa falta mesmo de consciência civilizatória, por exemplo, quando nos Estados Unidos, que é um país marcado pela divisão da sociedade, né, até a década de 60, né, onde nos Estados Unidos, por exemplo, os negros não poderiam sentar no mesmo banco que os brancos, não poderiam frequentar as mesmas escolas que os brancos. Foi feito um grande esforço da sociedade, vendo que aquilo era errado, para acabar com esse tipo de discriminação. E o que a gente vê hoje em dia, por exemplo? Tem universidades, me desculpem, tem universidades americanas em que, por pedido de ativistas, separaram-se os dormitórios das universidades. Cornell, por exemplo, uma universidade famosa, uma universidade de prestígio, estudantes negros e brancos estão separados a pedido de ativistas raciais, né? Então, quer um retrocesso mais claro do que esse, né? Um retrocesso civilizatório, que a gente volta no tempo das leis de Jim Crow, que separavam por cor, né, a população no sul dos Estados Unidos, e a gente vê isso em 2024, né, acontecendo em universidades americanas, um retrocesso imenso, e a gente vê um papel muito grande, né, da tecnologia no que poderia ser uma coisa boa de divulgação, disseminação de ideias, embate de ideias, e a melhor ideia sobrevive, né? Isso durante muito tempo foi o mote das universidades, né? Você entra numa universidade para discutir ideias, fazer um embate de ideias e ver qual é a melhor ideia no final das contas. E hoje não, hoje a tentativa é de homogeneização, de que todos pensem igual, de que todos tenham o mesmo tipo de pensamento,
tem o mesmo tipo de comportamento, uma sociedade cada vez menos diversa no ponto de vista de pensamento, né? O pessoal fala tanto de diversidade e hoje é uma sociedade quase sem diversidade de pensamento, e quem ousa pensar diferente acaba sendo discriminado, acaba sendo cancelado, acaba sofrendo consequências até muito mais graves do que a gente esperava que fosse possível numa sociedade que nem é a sociedade atual, que já passou por tantas coisas, que tem tantos exemplos da história, do passado. Né, como dizia o meu pai, né, o burro aprende apanhando, o inteligente aprende vendo o burro apanhar. Então, hoje, a gente está numa sociedade que é uma sociedade de burros, né, porque a gente está apanhando de volta com coisas que já foram exemplos do passado, né, não deveria mais acontecer, em vez de ser um inteligente que olha o que aconteceu no passado, olha esses exemplos e toma as melhores decisões. Então, Fiuza, eu retorno para você, né, depois desse longo discurso que eu fiz aqui, e peço desculpas a quem está nos assistindo, porque às vezes a gente se empolga, mas, Fiuza, rebatendo o teu rebate que você fez para mim, né, hoje, como que você resolveria, né, como que você veria essa questão desse embate tão grande entre Estado e redes sociais, né, a tentativa de regular, a tentativa... Porque não tem santo em nenhum dos lados, né? A gente fala, as redes sociais, não queremos regulação. Não queremos mesmo a regulação das redes sociais no formato, né, que se aplica sem discussão com a sociedade, vindo de cima para baixo, né? Eu não sou contra a regulação, desde que a sociedade discuta que regulação que ela quer, mas não um debate viciado, né? Por exemplo, obviamente, as redes sociais têm responsabilidades em evitar abuso infantil, evitar um monte de notícias falsas, aí, imputações falsas, né? E tem ferramentas hoje na lei, né? Por exemplo, você não pode ir numa rede social e imputar um crime a uma pessoa, né? Mas isso... E quando a gente fala isso, a gente não está falando de regulação necessariamente ou de censura, nada disso, mas, enfim, de limites civilizatórios para que hoje, né, as redes sociais são uma arena da sociedade, né, onde não é a mesma coisa que, por mais que a gente queira e possa tentar comparar, não é a mesma coisa que um papo de boteco com alcance limitado, né? Hoje o alcance das redes, o alcance é enorme. Então, Fiuza, como que você lidaria com esse embate aí cada vez maior de regulação, de Estado se metendo enfim, dessa situação complexa que se apresenta diante de nós hoje em dia? Não, a sua exposição foi muito interessante, a começar por essa avaliação que a gente não é juiz e não quer dar nenhuma sentença, mas o ser humano repetindo... eu posso dizer, o intervalo de tempo histórico não é tão grande assim, né? Dos piores regimes totalitários que, teoricamente, o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, teria deixado para trás, e depois a queda do Muro de Berlim teria, né, terminado pelo menos, de mostrar que eram perigosos, nocivos e não cumpriam nada do que prometiam em termos de civilização. Não tem tanto tempo assim transcorrido para determinados vícios brutais, né, de subjugar pessoas, de suprimir direitos de pessoas, de sujeitar pessoas a regras de opressão e tirania. Não passou tanto tempo assim. Então, a sua exposição é muito... pedagógica para a gente olhar. A gente não vai ter aqui a pretensão de fazer um julgamento sobre o ser humano. Mas hoje, se você me perguntar, eu vou dizer, não, com esta recaída, pelo menos de certos tiques, né? A gente viu, por exemplo, na experiência da pandemia, a gente viu, né, quando se colocaram certas diretrizes de segurança sanitária irracionais, anticientíficas e brutais, a gente viu
o tamanho da adesão. Tudo bem, uma parte as pessoas estão oprimidas, estão com medo, mas outra parte as pessoas estavam gostando, estavam até excitadas. Né? Situações de quarentena absolutamente irracionais. Desculpem o tabu, a gente aqui não fala de tabu. A gente já entendeu que não adianta, se vai fustigar o tabu, acabou a conversa. Mas é um paralelo obrigatório, senão aí a gente também já está entrando em omissão. É um paralelo obrigatório. Né? Quer dizer, você obrigar seres humanos a experiências que eles não autorizam é vedado pelo Código de Nuremberg. Isso aí, por exemplo, foi atropelado. Aí muito recentemente, foi esquecido, muito rápido. Então, assim, se me perguntar a índole humana, ou sei lá como classificar, eu vou dizer, eu desconfio. O ser humano pode ser maravilhoso, né? Pode ser esplendoroso, e eu acho que tem tudo para ser, e frequentemente é assim, né, que se desenvolvem as pessoas. E também não precisam ser seres humanos olímpicos. Mas a reunião de seres humanos, vou simplificar aqui, para fazer o mal, né? Ou seja, para juntar uma ideia de representação que se transfigura em mera dominação desumana, hoje em dia eu olho e falo, bom, se há essa recaída, com tudo que tem de solidificado, né, a gente achou que esse tipo de problema a gente não ia mais ter. Não ia mais ter. Ia ter outros. Né? Tal, crescimento da população, como é que organiza, né? Em determinados lugares mais gente, ou até em determinados lugares menos gente, abastecimento, organização, poluição, sociedades são complexas. Agora, esse negócio de você cortar a língua de alguém, esse negócio de você confinar alguém no grito, a gente achou que não ia ter tão cedo esse tipo de problema. Aí eu falo tão cedo, sim. Né? O Código de Nuremberg está aí, são décadas, não tem nem século. E está em um monte de filme, está um monte de livro, né? E ganham prêmios, e vão no Oscar, e os atores vão lá, esses mesmos atores, muitos deles que quando apareceu aí uma recaída estranha, totalitária, obscura, recentemente, ficaram lá ajudando essa propaganda esquisita, das tais diretrizes que vêm de fontes unificadas. E aí, companheiro, é o início de um descrédito, é o início de uma erosão institucional, porque você vai confiar em quê? Você não sabe se isso é uma propaganda, né, dessas que se espalham como slogan, fantasiada de ciência ou de política pública, né, ou se é de fato uma política pública. Então, ponto 1 é esse, né, interrogação sobre os caminhos que as sociedades tomam. O momento atual, nesse sentido, espero que tenha uma mudança muito rápido, mas nesse sentido, com as tentações que estão aí, né, manifestas, vigentes, é muito decepcionante. Muito decepcionante. O que as sociedades, a forma de organização, né, os seres humanos reunidos, foram capazes, no mau sentido, de fazer no intervalo que eu volto a dizer que é curto, em relação à barbaridade que nós vimos. Não vou nem falar da faixa de Gaza, né? Ali, aquele ataque, aquele show de sadismo, que nós sabemos o que é, o mundo tinha que ter parado ali para repudiar em uníssono religiões, governos, credos múltiplos, filosofias, ideologias. Isto não aconteceu. Houve repúdio, né? Vários repudiaram, etc., mas teve muita gente que relativizou. Então, isso aí nos deixa, de fato, com a pulga atrás da orelha, né? Sobre de que são capazes as organizações humanas. E aí eu volto para outra parte, né, João, que você falou dessa questão de regulação de redes sociais, de ambiente digital, de internet. Aí, isso é de uma grande complexidade, por um lado, porque
são instrumentos, como você estava dizendo, que amplificam de uma maneira extraordinária a voz de cada indivíduo. Cada indivíduo vira uma mídia, uma televisão, um jornal, né? Porque todos têm público e é fascinante isso, né? É um instrumento incrível e por isso esse é o lado que dá esperança, porque tem aí não sei, um caminho pródigo de criatividade, de inventividade, de exemplos, né? Quer dizer, mais pessoas são ouvidas, resumindo-se assim, por mais pessoas. Isso é muito interessante. Como lidar com isso, né? Você estava falando como lidar com esse alcance, como disciplinar que uma dessas figuras, que era um sujeito, um indivíduo, e que vira uma emissora, praticamente, e se esse começar a convidar as pessoas para fazerem mal a si mesmas, ou qualquer tipo de aliciamento ou de má influência, o que você faz? Isso é muito complexo pela novidade, pelo ineditismo, mas, por outro lado, as punições a desvios de conduta humanos, elas, em boa parte, estão nas leis. Então, aí, vamos simplificar, seria uma aplicação dos códigos legais existentes, que não são perfeitos, mas são amplos, sobre os delitos no meio digital, né? Isso feito de forma honesta, acurada e com atualizações para as especificidades do meio digital. Mas não é isso que nós estamos vendo preponderar. E aí a gente entra no lado soturno, mas nada sofisticado, desse probleminha, que é um problemão, que é você dizer as diretrizes da comunidade, você feriu as diretrizes da comunidade, fora, cala a boca, né? Está eliminado, está suprimido, sumiu do mapa. Aí não dá. Isso aí é faroeste. E é claro que esses que estão mais falando sobre regulação, são aqueles que querem institucionalizar o vale tudo. Porque esses princípios que estão colocados agora e que são exercidos não só por esses moderadores, né, esses, enfim, gestores de plataformas, desses instrumentos aí, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo usa rede social e sabe. Não precisa de argumento nenhum para apagar um negócio que você escreveu, para bloquear, para te deixar de castigo, para sumir com o seu perfil. Pode ser, muitas vezes tem o critério aparente e muitas vezes não tem. E aí? Fica assim? Uma parte desse exercício de justiça será justo e uma parte será injusto e você dorme com um barulho desse? Não dá. E o que acontece? A tentação de autoridades que têm aí a propensão ao controle e à dominação ilegítima, não representativa, é justamente oficializar, transformar em lei esse tipo discricionário de organização, mais do que discricionário, aleatório, né? Então, transformar a lei é o seguinte, basicamente é o seguinte, você vai dizer assim, não, são atos antidemocráticos, são comportamentos de ódio, tarará, desinformação, esses conceitos que nós já sabemos que são falsificações de intenções, que são vagos, que não querem dizer nada e que podem dizer tudo. Podem querer dizer tudo. Então, esse tipo de regulação, aí é o crime perfeito para o ditador, né? Está aqui na lei, eu escrevo, né, que decido que quem propagar o ódio,
quem, né, fizer movimentos antidemocráticos, quem desinformar, não merece viver em sociedade, algo assim. Ou, no mínimo, será banido deste ambiente, ou será punido de tais e tais formas sempre severas, né? Então, esse caminho é o descaminho, né? Isso está muito claro e é óbvio que a imensa maioria das pessoas já notou. Qual é o problema, Jones, para concluir, que eu vejo nisso aí? Aqueles que estão percebendo a tentação autoritária, aqueles que estão percebendo a tentação manipuladora, aqueles que estão entendendo esse truque de criar uns conceitos aí para perseguição política, para asfixia ideológica ou de pensamento, em vez de afirmarem a liberdade propriamente, e em termos absolutos, em vez de apontarem o erro da conduta, elas preferem, não estou generalizando, mas muitas preferem se partidarizar. Muitas preferem dizer que não, que a saída está no lado tal, como a gente, né, cansa de dizer aqui, o tamanho desse problema, o tamanho desse mal-entendido. Então você está indo bem ali, né? Você está dizendo, ó, aqui tem uma propensão autoritária, veja só, né? A discussão médica, por exemplo, que nós tivemos aí em anos recentes. O médico querendo discutir uma determinada solução para pacientes. E aí vinha lá uma dessas diretrizes obscuras e cortava a língua do médico, do perfil, etc. Aí, frequentemente, o que acontecia? A reação a isso, em vez de ser cortaram a língua de um médico que queria discutir o medicamento, ou o tratamento, ou o que fosse, ou o comportamento, segurança sanitária, só dizia assim, não, isso é um negócio da esquerda contra a direita. Estão perseguindo a direita. Ou seja, é uma banalização, é um empobrecimento, é um desvio tão equivocado da reação que se deve ter. Quer dizer o seguinte, não, essa discussão, independentemente do político tal, da ideologia tal, do partido tal, essa discussão é a discussão de um médico sobre juízos que não estão consolidados na ciência e na medicina. E pronto, e firma ali. Infelizmente, não acontece assim. Infelizmente, as pessoas, né, que são menos organizadas, e elas acabam, a voz acaba abafada, porque o outro que corre lá para um político, para um partido, ou para um líder religioso, ou para um líder carismático, ou para um clichê de uma ideologia, para uma palavrinha, ele aglutina mais. E aí o que acontece? Para aquele que quer cercear, é sopa no mel. Para aquele que quer cortar a língua, é o mundo ideal. Porque ele diz, não, eu não estou perseguindo ninguém. Eu estou evitando que aquele grupelho A, B ou C, que lembra a ideologia A, B ou C, se prolifere como um problema de ódio, de nenenê, nananó, né? Então, assim, é claro, as organizações partidárias, filosóficas, ideológicas existem, são importantes, estão por aí. Mas o que a gente, inclusive, tenta muito nesse programa é dizer o seguinte, a crítica tem que ser feita pura, o valor tem que ser afirmado puro. Você não sabe o que é liberdade? Sabe, todo mundo sabe. Sabe o que é corrupção? Sabe, todo mundo sabe. Qual é o problema de afirmar, né, as coisas com os seus nomes?
Isso, Jones, eu tenho certeza que, vou usar um eufemismo, né? Seria bastante mais constrangedor para esses que estão usando o nome da democracia em vão para amealhar poder particular. Vamos ver um vídeo que explica bem o que é a Gazeta do Povo. Você vai entender melhor o que é o jornalismo que fazemos. Você sabe o que é ser conservador? Tem vários jeitos de explicar, mas um deles parece se encaixar bem com o que vivemos hoje em dia. É querer construir uma vida com valores que nos tornam melhores e não com a inversão de valores que está na moda. Ódio do bem, corrupção para o bem do povo, drogas para a recreação, educação para doutrinar. Você também percebeu que tem algo de errado nisso? Na Gazeta do Povo, nós acreditamos que o bem faz parte de cada ser humano. Estão dentro de nós as condições para escolher um caminho de crescimento. Por acreditar nisso, produzimos um conteúdo único no Brasil. Noticiário com valores. E nós precisamos hoje de mais apoio do que nunca, porque é muito difícil ser uma voz isolada. Assine e apoie a Gazeta do Povo. Fiuza, para a gente finalizar o programa, gostaria que você desse o recado final, que nem o Jô Soares fazia quando as pessoas iam lá no programa dele, o saudoso Jô Soares, né? Iam lá, local, horário da sua peça, onde, valores, o que você puder passar, o tempo da temporada, né, que vai ficar em São Paulo, e se eu vou ter o prazer de ver a peça em Curitiba, ou os outros telespectadores no nosso programa vão ter o prazer de ver em outras cidades também. Pois é, Curitiba é um centro tradicional de arte cênica, né? Tem festivais importantes. Acabou de terminar o festival de teatro nesse sábado aí. Ah, é. Então, tomara que a gente tenha a sorte de ir para Curitiba, e se você tiver a sorte de ir a São Paulo antes disso, vai ser muito bom. Está no teatro a peça O Controle, protagonizada por Reinaldo Gonzaga, o grande Reinaldo Gonzaga. Entra em cartaz hoje, quarta-feira, e fica quartas e quintas-feiras, às 21 horas, no Teatro União Cultural, em São Paulo. A temporada vai até o final de maio. Então, vai lá assistir. Se você quer ter uma visão, eu vou dizer assim, crítica, mas também irreverente da realidade, né? É um personagem, Jones, que... Vou dar um spoilerzinho aqui, mas que é tão solto que não vai atrapalhar ninguém. Ele acaba se apaixonando por uma mulher robô. Eu falei que a questão lá do rodízio social, o CPF dele deixa de combinar com o da mulher dele, ele entende que aquilo é um sinal e coloca a ética acima de tudo e vai conquistando uma pontuação extraordinária. E o Reinaldo Gonzaga faz essa tragicomédia, né, com muita habilidade. Ele acaba se apaixonando por uma mulher robô. E aí ele chega a um momento em que ele sai de uma situação que ele se sente muito oprimido pelo sistema para uma sensação de liberdade muito grande, e ele monta uma banda de música chamada Os Selvagens do Algoritmo. É uma banda invisível, que ele diz que é tão invisível quanto as mãos da internet, que nos levam com a maior coerência para onde a gente não sabe, numa direção que a gente não sabe para onde está indo. Então é isso aí. Obrigado, Jones, pela oportunidade. Obrigado ao nosso público, sempre muito bacana, sempre com comentários ou críticas com muita pertinência. A gente agradece muito aí. E vão lá assistir O Controle. Quarta-feira que vem, a gente está, Jones e eu estamos juntos aqui no Pensando Bem. Isso aí, gente. Assistam a peça do Fiuza e semana que vem estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, quarta-feira, 16 horas.
Então, pessoal, até semana que vem.